Paralamas. O Paralamas, onde ele entra nisso? Ele era rock ou ele era um rock com alguma coisa? Porque eles sempre tiveram essa marca de trazerem coisas, seu The Police, né, do Brasil. Eles tinham uma. Eles também estavam numa prateleira acima na crítica, não estavam? A impressão minha. Cara, os Paralamas devem muito ao Maurício Kubrusli. Por quê? Que ele destruiu os Paralamas É? numa crítica e essa crítica foi uma das responsáveis pelo Herbert ter mudado o direcionamento da banda. A história foi a seguinte. O Passo do Lui é o primeiro? Não, tem o Cinema Mudo. Cinema Mudo. Tem o Vital e Sua Moto. Exatamente. Bom, os Paralamas é uma história interessante porque eles são uma banda híbrida em termos de origem, né? Eles são Brasília e Rio. Porque o Herbert e o Bi se conhecem em Brasília. Tá. Né? O Bi era filho de diplomatas, o Bi conheceu o Dinho, conheceu o Dado, o Herbert conheceu o Renato, né? Renato Russo. A primeira Gibson, se eu não me engano, que o Renato viu foi a guitarra do Herbert. E é interessante a história dessa guitarra dele, porque mostra um pouco aquilo que a gente falava sobre a dificuldade de você ter uma banda de rock no Brasil naquele momento. Os instrumentos eram péssimos, não podia importar, né? Você não achava numa loja. A guitarra essa Gibson, que é tipo... Bom, quem é guitarrista? Você toca alguma coisa? Não. Paquito toca, fala aí. Eu manjo. E aí, o que você acha da Gibson? Eu odeio. Por quê? Eu não gosto da tocabilidade é dela. porque você é do metal, né? A mesma galera do metal às vezes gosta, mas eu não me sinto confortável. Aprendi a tocar com extrato, então a extrato é que me deixa... Mas Fender, é da Fender, então. Tá. A Gibson tem uma... A Gibson e Fender são tipo as tops. As deusas. É que a Gibson é mais a guitarra do rock, por causa dos captadores, que são captadores tipo humbucker, que tem um som mais grave, mais pesado, entendeu? A Strato tem um som mais magro. Tá inventando tudo isso, tá falando? falando Não, humbucker. é verdade. É sério. É nome Sabe de o que é quadrinho. humbucker? Sei, porque ele tira o hum, que é o ruído sabe dos tudo! captadores single coil. Olha manjo, só, né? rapaz. Então, e aí... O cara tinha uma Gibson. Ele tinha uma Gibson. Por que ele tinha uma Gibson? Porque o pai dele era piloto do presidente, que era o Geisel. Cara. Então ele trouxe, eu não sei se foi ele ou um colega dele, que trouxe dos Estados Unidos uma Gibson. Entendi. Então assim que ele conseguiu, foi um acontecimento, Todo- o cara todo mundo ligou, queria ver. o cara ligou, um amigo em comum ligou pro Renato, falou, Renato, vem aqui na casa do Herbert que ele ganhou uma Gibson. Foi até lá, foi quando ele conheceu o Herbert. Entendi. E aí entrou na casa, o irmão tava ouvindo um disco dos Rolling Stones, o irmão Viana, o irmão dele. Aí chegando, essa cena tem no filme, do Som São Jovens, né? Que ele tá tocando ali. Verdade. Então, é uma reprodução dessa, mas aconteceu O mesmo. irmão do Herbert era crítico de... Já vamos chegar Mas nessa chega daí. lá, Mas tá. enfim, do que a gente tava falando mesmo? Dos Paralamas, tá. Então aí eles se conhecem em Brasília, aí eles começam a tocar e tal, só que o Bi vai pra Europa, vai passar um tempo lá, e o Herbert botava pilha, o Bi não tocava, ele botava pilha, Bi, vamos montar uma banda e tal, porque eles se curtiam pra caramba, aprende a tocar alguma coisa, não sei, daquele jeito do Bi, assim, não sei, Herbert, vou ver, pá. Aí ele trouxe um baixo, ou aprendeu a tocar baixo lá na Europa, não lembro. Só que aí, eu não sei se foi antes ou depois do Bi voltar, o Herbert se mudou pro Rio. Aí eles perderam contato. Daqui a pouco o Bi foi pro Rio também. Ou o outro foi antes, enfim. Mas é que eles se reencontraram no Rio e aí voltaram a tocar. E o Herbert não gostou do Rio, ele não fazia amigos. é? A canção Óculos, na verdade, não é sobre meninas, é sobre pessoas. Amizade. É sobre porque ele tinha dificuldade de fazer. Claro, ele fez parecer que fosse uma coisa das meninas, mas parte da inspiração para essa canção é porque ele achava os cariocas muito fechados. Ou ele não conseguia se enturmar com os cariocas e tal. Então nisso ele volta a fazer contato com o Bi. E eles continuam e voltam a tocar. E aí eu não sei exatamente qual era o som que eles faziam nessa época, tá? Eu sei que o Herbert era um cara que gostava muito de Lulu Santos. Lulu foi um grande inspirador dele no começo da carreira. Ele foi o que abriu as portas, né? Que fez eles tocarem no Circo Voador pela primeira vez. Mas eles tinham outro baterista que era o Vital Dias, que é o que dá do Vital e Sua Moto. E aí tem a história que vão no show, que é lá na Rural, onde estudava o Bi, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não sei se acho que os três estudavam. O Herbert estudava arquitetura. Acho que o Bi era zootecnia e o João Baroni eu não sei. E aí o Vital falta, o Baroni vai, assume a bateria e é amor à primeira vista. Toca bem pra caramba. E aí eles começam a trilhar o caminho ali. Só que o som deles nesse primeiro momento era porque como você é trio, a guitarra, você tem que criar arranjos para que ela fique bem presente, né? Então a guitarra do Herbert ela era bem presente, mas ela era mais limpa também. Ele aí puxava pro lado do ska. Eles tinham muita influência de ska. E o Bi sempre foi o cara que entrou com as referências musicais. Entendi. Ele apresentava as bandas e tal. Então o primeiro disco deles
é todo voltado para esse lado. São músicas mais alegres, são umas guitarras mais limpinhas. Eles sofreram uma série de interferências nesse disco. Por exemplo, em Vital e Sua Moto, aquela parte do Vital passou a se sentir total. Isso não existia. Foi uma imposição da gravadora. Por quê? Porque eles achavam que faltava um refrão. Ah, E que sem esse refrão a música não ia tocar. entendi. O público não ia consumir. Aí eles tiveram que inventar isso daí. O coralzinho que tem no final você ouve assim, Vital e Sua Moto, né? Esse coral dos Golden Boys também foi imposição da gravadora. Entendi. Eles queriam deixar a música mais com cara de... mais comercializável, assim. E tava mais fazendo sucesso Blitz, né? E tava Tinha fazendo tudo sucesso a ver Blitz. essa música. Exato. Era muito pique de Blitz isso. Então, aí eles lançam o Cinema Mudo, que aí depois tem Foi o Mordomo. Aí ele bota a Química, que é uma letra do Renato Russo, que até então as pessoas não o conheciam. Mas não faz sucesso Química, né? Não, faz, nesse momento não. E aí vem as críticas. E aí eles são muito associados ao Police. Né? E realmente... E tinha tudo a ver. O Baroni, sabe, até hoje, Bebeu, o Copeland é grande referência dele. A guitarra do Herbert, enfim, todo o som da banda era muito parecido com o The Police. E aí o Maurício Kubrusli, ele era crítico musical, você lembra disso? Não, eu lembro dele já na Globo. Já na Globo? É. Então, ele era crítico musical. Ah, E aí ele fez uma pro... não sei se era Folha ou Estadão, em que ele diz o seguinte, que eles precisam cair na real, porque eles não são o Police. Ele escreve assim, ó, eu não lembro o nome o Copeland é o baterista, o Sting era o baixista, qual que é o nome do guitarrista? aqui tu pode dar uma olhada lá enquanto você dá uma olhada aí na formação. Bota aí, The Police. É. E aí ele começa a dizer o seguinte, João Baroni não é Stuart Copeland. Bi Ribeiro não é o Sting. Herbert Viana não é o guitarrista. Calma aí, eu vou ver aqui porque teve várias formações, sabe? Ai, caramba, tem aqui. essa história de formações. Enfim, e aí ele botou assim nominalmente, tipo assim, eles precisam entender que eles não são o Police. Eles estão copiando. Ó, teve... na guitarra teve o Henry Padovani e teve o Andy Summers. Andy Summers, não é? Puta, quem que era nessa formação agora? 83. 83 era o Andy Summers. Andy Summers. Então o Herbert Viana não é Andy Summers. E aí... Aí isso bate... Isso bateu. Bateu não foi só essa, eles Não, tiveram claro, outras claro. críticas nesse sentido. E nessa hora... E o vende bem esse disco? Não, mal pra caramba. Ah, é? Eles quase não fizeram o... Assim, eles não iam fazer... Se o segundo não vingasse, que foi o passo do Louis, eles não iam ter feito o terceiro. Entendi. E... Só que o que aconteceu? Na verdade, quase não fizeram o segundo. Mas... Teve uma mudança na... A direção artística... A gravadora era EMI, que aliás era a mesma da Blitz. Blitz, Barão... Blitz, Paralamas e Legião. Todas eram da EMI Odeon. O diretor artístico que gravou o Cinema Mudo, que era o responsável, né, era o Miguel Plopsch, nacional. E aí, o internacional era o Jorge Davidson. O Jorge... O Miguel era um cara que ele interferiu bastante ali para o disco sair mais ou menos do jeito dele. O Miguel, ele foi saxofonista do The Fevers, banda da Jovem Guarda. Olha só. Então isso fala um pouco sobre as referências dele e tal. Sim. Já o Jorge era um cara um pouquinho mais antenado. Tanto que ele que sugeriu o Paralamas para EMI, porque ele começou a ouvir a Fluminense FM. Entendi. E a Fluminense estava tocando Vital e Sua Moto, estava tocando a demo dos Paralamas, né, com outras músicas. E aí ele ouve, aí ele entra em contato com o irmão, ele liga pro Maurício Valadares, que é o cara que era que tinha o programa Rock Alive na Fluminense FM. Aí o Maurício passa o telefone do Herbert, aí o Jorge liga, atende o irmão, aí ele fala, fala pro teu irmão vir aqui. Então assim, basicamente assim que a história aconteceu. Só que entre o Cinema Mudo e o Passo do Louis, 83 para 84, o Jorge assumiu a direção nacional. E ele era o cara que acreditava nos Paralamas. E embora o disco tivesse sido muito mal, ele pensa assim, vem cá, ele sabia que os shows lotavam. Os shows eram muito bons. Tá. O público adorava os shows dos Paralamas. Mas a gravadora estava considerando que eles não tivessem segundo disco, porque os resultados tinham sido fraquíssimos do Cinema Mudo. E aí ele decide dar uma segunda chance. Ele fala, cara, se os shows deles são tão bons e a gente interferiu tanto nesse primeiro disco, vamos fazer o seguinte, deixa eles cuidarem. Deixa eles livres. Deixa eles livres. E muda o produtor também? Não, foi o mesmo. Foi Marcelo mesmo? Sussequinde, Ah, é? que era o guitarrista do Erva Doce. Uma daquelas bandas ali daquele ato dos 70 para os 80, Sei. entendeu? Uma banda que não conseguiu pegar esse discurso do jovem brasileiro dos anos 80. E aí ele produz Cinema Mudo, sob interferência do... tipo, o Miguel estava acima dele, e aí depois no passo do Lu, o Jorge estava acima dele. Só que dessa vez o Jorge fala, ó, fiquem à vontade, faça o que quiser. Então não tem interferência, não tem vontade de botar isso, de botar aquilo.
Aí eles fazem Meu Erro, fazem Óculos. Aí o disco é Nossa, muito cara. bem gravado. É muita música estourou, né? Muita música estourou. E aí veio o Rock in Rio. O Passo do Lui tava já, assim, eu lembro, acho que a Óculos já tava estourada no Rio, assim, mas eles ainda não eram um sucesso nacional quando veio o Rock in Rio. Mas quando acontece, o show deles é... E aí tem outra história. No Rock in Rio, eles tiveram sorte de não cair em nenhum dia de banda pesada. Porque tu lembra da história das vaias, né? Sim, os caras vão lá pra ver uma banda de heavy metal e tal, uma banda nacional de rock, os caras... Deixa eu abrir aqui. Quem que foi vaiado lá? A Kid Abelha, o Eduardo Duzec, o Erasmo Carlos. O Eduardo Zé. Mas esse Rock in Rio é o primeiro ou não? Primeiro, Que tá falando? o primeiro. Ah, é? Que ano que é? 85 foi, janeiro de 85. 85. Deixa eu abrir aqui a ordem das bandas. Eu lembro, ô Paquito, eu tinha 15 anos na época, 14 anos na época, né? E tinha Rock in Rio, Rogério, eu fazia Rogério igual Rock in Rio, sabe? Rogério. Deus. Ah, cara, eu achava demais, cara. Pô, Olha aqui, ó. Sacada que tinha. Foram 2 semanas, né, de Rock in Rio? Poxa, Android, assim não, cara, assim, agora sim. Foram 2 semanas, vai lá, no primeiro dia. O primeiro dia não foi tão suave assim não, ó. É? 11 de janeiro de 85. Ney Mato Grosso, foi um show sem intercorrências, vamos dizer assim. Tá. Erasmo Carlos, vaiado pra caramba, muito vaiado, vocês já vão entender por quê. Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Baby do Brasil. E aí ele foi muito inteligente, porque ele fez um monte de solo de Quem? guitarra, o Pepeu. Ah, tá. Ficou explorando a guitarra e conquistou o público. Tá. Depois, Whitesnake, Nossa. Iron Maiden e Queen. Olha, cara, olha esse line-up, velho. E o Erasmo, ele chegou querendo tocar as músicas do tempo da Jovem Guarda? Gatinha Manhó, Nossa, não sei mano. o quê. Aí ele Foi trucidado. muito. O Rick Ferreira, que gravou vários discos com o Raul Seixas, estava no... Eu fiz uma live com ele uma vez, ele falou que ele ficou muito deprimido, assim, com o que aconteceu nesse dia. Tanto que mudaram o dia da apresentação dele depois. Tá. Já vamos chegar nisso daí. Aí, beleza. Sábado. Sábado foi um dia tranquilo. Ivan Lins, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Al Jarreau. Eu nunca sei como fala o nome desse cara, porque eu não sei se fala em inglês ou em francês. Não sei se é Mas acho que é Jarreau isso ou mesmo. Jarreau. Enfim, James Al Jarreau, Taylor e George Benson. Aí domingo, Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Blitz, Nina Hagen, alemã, o Go-Go's, não conheço, e Rod Stewart. Sei. Go-Go, sabia? É uma Lembro, banda, lembro. como é que é? É uma banda? Era banda de New Age. New Age. New Age não, de Wave. New Wave. É. Então é um dia assim, sem nenhum pesadão, né? É. Tá bom. 14, segunda-feira, começou na sexta, né? Moraes Moreira, Alceu Valença, James Taylor, George Benson. Dia Ok. tranquilo. Na terça. A terça foi pega pra capar. Kid Abelha, Eduardo Duzec, Barão Vermelho, Scorpions Nossa. e AC/DC. Cara, olha os caras. Que de abelha no meio disso. Esse dia a Paula Toller mostrou. Ah, é? Nossa. Não, foram muito vaiados, a galera jogando. Garrafa. Porque o que acontece? Como chovia, a galera pegava, tipo, Barro. jogava, Putz. ou jogava latinha. Ah, foi nesse Rock in Rio que choveu, ficou aquele barro absurdo Aham. e tal. Não foram todos os dias, mas em alguns dias choveu bastante. E aí, mas eles fizeram show até o final. Mas tem uma hora que a Paula mostra o dedo. Ela é bem discreta, assim. Sei. Que se você olha no YouTube, tem a gravação desse dia, e aí dá pra ver. Aí o Eduardo Duzec, No ele piano. confrontou Ah, é? a plateia. Falou: então vamos contar até 3 e vocês vão me vaiar bem alto. 1, 2, 3. Todo mundo vaiando. Todo mundo vai nele. Eu adoro ser vaiado. Troca seu cachorro por uma criança pobre, não é? Acho que era Não isso. conheço a obra dele. Mas eu acho que tá fazendo sucesso essa música aí dele. Aí o Barão Vermelho, nessa época ainda com o Cazuza, só que eles têm um som um pouquinho mais pesado, É. e então eles não tiveram problema, assim, o show deles foi bom. Eu não sei se foi nesse dia que o Cazuza falou do... dia 15, claro, foi o dia da votação da Constituinte, que eles vão tocar pro Dia Nascer Feliz, que o Cazuza fala, que o Brasil nasce amanhã com uma galera esperta, não sei o quê, porque no dia seguinte aí... Não sei se a posse seria no dia seguinte ou a posse foi... Enfim, eu sei que tava para ter o Sarney iria assumir. Então era o fim oficial da ditadura, né? Bom, quarta, dia 16.
Os Paralamas tocaram lá no domingo, né? Agora eles vão fazer o segundo show. Paralamas do Sucesso, Moraes Moreira, Ozzy Osbourne e Rod Stewart. E aí? Apesar de... só que esse foi o dia que o Herbert deu uma bronca no público. Por quê? Ele sobe e fala assim, antes deles começarem a tocar... O primeiro show deles foi um sucesso, Não né? foi nesse Rock in Rio que ele fica sem voz, não, né? Não. O primeiro show deles, que foi no domingo 13, tem uma história interessante pra contar antes disso, porque eles não tinham cenário. Eles ensaiaram, né? E a Globo, na época que fez a cobertura, você acha umas matérias da época em que eles... tinha uma expectativa, né? Tipo assim, eles meio que acompanharam os artistas, e aí eles foram para várias entrevistas. E aí, o que vocês vão trazer pro show? Porque a expectativa era de que as bandas fossem trazer uma coisa nova, sabe, helicóptero, qualquer coisa assim. Sim. E aí, só que eles decidiram que não, eles iam tocar o som deles, bem tocado. Tanto que o Herbert fala numa entrevista, não, a gente não vai fazer nenhum monstro, isso aí tudo deixa com os gringos, né? Nenhum avião vai passar. Fogo, não vamos cuspir fogo nem nada. Só que eles também não tinham cenário. Quando chegou a hora de subir no palco, eu não sei se foi o Pedro, que é o irmão do Bi, que tá... Até hoje eu acho que ele dá um apoio ali na banda, que pegou lá no backstage, tinha... Você não tem planta aqui, né? Não. Tinha um vaso, uma planta. Pô, galera, vamos levar? Pegaram 2 vasos com planta e levaram pro cenário. E esse era o cenário. Esse era o cenário dos Paralamas. E aí na saída, essa cena tá gravada. A Globo pegou isso daí. O Caetano para eles e fala... O cenário de vocês foi a melhor coisa, assim. Elogiou o show e ainda falou que adorou o cenário. Cara, aí o que aconteceu? E o show deles, então, foi bom. Aí foi bom pra caramba, a galera, sabe, dançou. Pô, ao vivo eles sempre foram muito bons, né? Aí...